Boa noite, professor, tudo bom? Bom, vou fazer o videozinho da segunda atividade, que seria da camada de aplicação, e vamos lá então. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura de cliente-servidor. Então, como mostra aqui nessa primeira imagem, os computadores, os dispositivos e o meu servidor. Como que funciona? Bom, eu vou ter meu cliente barra usuário e eu vou fazer a requisição para o servidor. Então vai ser sempre nessa ordem. O cliente barra usuário ele requisita para o servidor e o servidor fornece os dados para o cliente. Então sempre nesse esquema. Primeiro a requisição e depois a resposta do servidor. Bom, um pouco mais abaixo aqui nessa imagem, eu vou explicar um pouco sobre arquitetura P2P, então peer-to-peer, que no caso seria quase arquitetura de cliente-servidor, mas o que muda é que não há diferenciação entre usuário e servidor, tipo cliente-servidor. Ambos podem ser os dois. Então, como mostra aqui uma representação do meu computador, eu posso requisitar e receber a resposta, quanto podem requisitar para mim e eu fornecer essa resposta. Então, no P2P não tem essa diferenciação. Os dois podem ser tanto quanto cliente como servidor. Então é basicamente isso. E agora eu vou falar um pouco sobre o MQTT. O MQTT ele vai ter um broker, como pode ver aqui. Ele vai ser basicamente um englobador de respostas e requisições. Então, por exemplo, eu vou fazer minha requisição, meu dispositivo vai fazer a requisição. Então, eu vou falar assim, qual a temperatura atual? Então, aí eu vou deixar a resposta vai ficar armazenada no broker e aí quem tiver a resposta atende a minha requisição. Então aqui eu posso ter diversos outros tópicos aqui, como aqui no caso só tem o sensor de temperatura, mas poderia ter vários outros. E qual tivesse a resposta para a minha requisição, aí responderia a requisição mais rápido. Então ele é bom por causa disso. Ele é rápido, então eu vou jogar uma resposta aqui, uma requisição, e quem tiver a resposta já responde automaticamente. Por isso que ele é mais usado em IoTs, por causa disso. E aqui eu vou ter o meu protocolo HTTP. Então, vou falar um pouco sobre esse protocolo. Ele é um protocolo de web, né? Então, como vai funcionar? Primeiramente, o meu cliente ele vai fazer a requisição. Essa requisição que no caso é a URL, né? Que geralmente a gente faz, tipo HTTP e o que você deseja. Por exemplo, youtube.com. E aí você faz a requisição. Essa requisição vai bater lá no meu servidor. Esse servidor vai ver o que eu requisitei. Então, tipo, fiz a requisição para entrar no YouTube, por exemplo. Aí ele vê o vídeo que você requisitou na URL, bate lá e retorna os dados em HTML, que é os dados que fica visível para você bonitinho lá na tela. Então eu faço a requisição para esse protocolo HTTP, ele bate no server e retorna o HTML dele. Bom, é basicamente isso, bem por cima assim. E aí por último temos o DNS. O DNS ele é nada mais nada menos do que um transformador de domain em endereço IP. Então, por exemplo, eu sou lá o cliente e quero, por exemplo, criar um site de uma loja. Primeiro eu vou criar o nome do meu site, né? Por exemplo, aqui está escrito domain.com, mas por exemplo pode ser gabrielroupas.com. Aí eu coloquei o nome, ver se está válido aqui no meu servidor. E aí o servidor ele vai gerar um endereço IP para mim, para que eu possa navegar pela internet de maneira segura e válida. Então ele é basicamente isso, ele transforma o nome do seu domain em um endereço IP válido, para que você possa navegar. Bom, basicamente isso é os tópicos que o senhor passou. Caso o senhor queira adicionar alguma coisa que eu errei ou que faltou, vou ficar no aguardo de um feedback. E é isso. Muito obrigado.